quarto tema do grupo é os Nemai da Austrália. Se você pensa que nós fomos e se perdemos, nós aqui para ver. Nemai é Neandertais, Eva mitocondrial e Adão Y. Teriam surgido há uns 200 ou 300 mil anos na África. Enquanto que nós somos, eles são Homo sapiens, nós somos Homo sapiens sapiens. Quer dizer, os sabidos dos sabidos. Os espertos dos espertos, a nata da nata, né? Cromagnon. Então, supostamente, dizem os cientistas pesquisadores, os Nemai teriam sido extintos há 30 mil anos, tendo vivido de 300 a 30 mil, 270 mil anos. Ou de 200 a 30 mil anos, 170 mil anos, sem que nenhuma grande catástrofe acontecesse. Então nós, os Cron, surgindo há 80 ou 70 mil anos, permanecemos e eles foram embora. Segundo se diz, a caixa craniana dos Nemai era maior do que a nossa. A nossa tem 1.400 centímetros cúbicos, o deles teria 1.500 ou mais. E eu suponho que eles inventaram a língua. Então, eles vieram antes, na minha estimativa, no meu pensamento, falavam, portanto tinham uma memória que era guardada fora do cérebro, como a nossa é, eu chamei de exógena, né? Gerada fora. Que antes as memórias eram geradas só dentro de uma cabeça e ficavam ali. Ao passo que depois, com a invenção da língua, as memórias eu falo, você ouve, as minhas memórias migram para você as pega e transforma. Então as minhas memórias a partir daí passam a ser exógenas, geradas fora. Ao passo que existiam as memórias endógenas, geradas dentro, essas que eu tenho e que comunicam ou não, essa situação você e todos os outros seres humanos. Então as memórias se dividiam por essa classificação que eu fiz em endógenas internas e exógenas externas. Então a presença e o aparecimento e a presença dos Nemai começou a gerar essas memórias exógenas que permitem crescer numa velocidade muito maior, espantosa. Mais ainda quando aparece a escrita. A escrita é um fenômeno de criação de estocagem externa. Nós poderíamos criar esses vocábulos endolocadas e exolocadas, né? Localizadas dentro do meu mapa de memórias ou no seu mapa de memórias, as endolocadas e as exolocadas daquelas situadas fora de nós. Bibliotecas, jornais, revistas, fitas, CDs, gravações, pichações nas paredes, nos muros e assim por diante. Tudo que existe que é memória colocada fora de nós e que nós precisamos decifrar. E os Nemai, com toda essa capacidade deles, para onde eles foram parar? Desapareceram há 30 mil anos, segundo os cientistas. Mas não na minha concepção, porque eu vi assim que existe uma glaciação de 115 a 15 mil anos, 100 mil anos, que os Nemai já existiam e migraram para o mundo todo. Inclusive devem ter passado para as Américas, nessa e em outras glaciações anteriores. No Estreito de Bering eles devem ter passado para as Américas e devem tê-la ocupado todinha, do Alasca até a Terra do Fogo, inclusive a Amazônia. Talvez Luísa
na Amazônia seja uma das neandertais, 60 mil anos atrás, 60 mil anos, né? Que os cromos ainda estavam em processo de formação. E eu reparei, na tela é difícil de mostrar, mas você pode fazer isso, eu botei nos textos, que a parte superior dos lábios, que no ser humano é um dedo, você pode pegar rostos de primatas, de macacos, e você vai ver que essa parte superior era de 4 dedos. Era uma projeção enorme assim, ó, para frente e para baixo, nos primatas, onde tem essa fissura nossa aqui. Nos primatas equivale a 4 dedos. Depois nos hominídeos reduziu para 3 dedos. No que eu acho que ainda são os Nemai atuais, são 2 dedos assim, ó, à frente projetado, e em nós se reduziu a 1 dedo. Então, você pode pegar na internet facilmente aquilo que eu já coloquei em sequência no modelo que eu criei, e que faz essa suposição da passagem dos primatas na região tropical da África, conforme já mostrei, migrando, na medida que os primatas migraram para o leste da África, eles transformaram em hominídeos com 3 dedos, de 4 dedos dos primatas para 3 dedos dos hominídeos, para 2 dedos dos Nemai e 1 dedo dos Kron. Bom, aí vamos ver o cenário. O mundo está na parte norte dele coberta de gelo, e no sul o gelo vai até a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, segundo dizem. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, talvez um pedaço do Paraná. É preciso investigar com mais apuro. Então, na parte norte, lá estão os Nemai até 80 mil anos, sem competidor nenhum. Possivelmente, os 2 modos de afastar competidor são destruindo o competidor e arrasando seu ambiente. Então, os Nemai estão no mundo inteiro, desde a América do Sul até a Inglaterra, e de repente chega a glaciação, a 80 mil anos, a 115 mil anos. E 80 mil anos aparecem os Kron, como eu imaginei, lá no compridinho da Ásia, no Baikal. Então eles começaram a se chocar, os Kron, que eram poucos, com os Nemai ao redor deles. Ainda transcorreram 65 mil anos, de 80 a 15, e 55 de 70 a 15. Eles migraram para o norte, para o oeste, para o sul e para o leste, entrando nas Américas, até 15 e 12, que são as 2 últimas levas, conforme detectadas pelos técnicos cientistas. Então eles foram ocupando progressivamente todos os espaços dos Nemai. Eu imagino que eles se fundiram. Imagino que não eram 2 espécies tão separadas que não pudessem comercializar o ADRN ou conviver. De qualquer maneira, as invenções dos Kron derrotaram, destruíram o ambiente dos Nemai. Alguma coisa mal explicada aconteceu,
Eu imagino que seria algo interessantíssimo mapear o processo dessa exclusão, que foi daninho, mas não fomos nós aqui, nós mesmos, que fizemos, foram nossos parentes matadores. Nós somos uma classe de assassinos. Toda a geohistória 14.000 guerras mostra isso. Então os Kromn foram devastando os Nemai por todo o mundo, toda a região gelada do norte, o grande país do norte. Entraram na Europa e foram descendo igual, como diz os petistas, né, no sentido de esmagar, né, aquele vocábulo horrível que eles usam, de tratorar, esmagar a oposição, passar por cima como um trator. Então os Kromn foram descendo, excluindo os Nemai. Eu penso que na Índia eles se fundiram uns com os outros. É preciso investigar isso. E na medida em que no Sudeste Asiático havia toda uma região que tinha sido rebaixada pela água, a água desceu aqui nessa região do sul da Ásia até a Austrália. Então a água nessa região todinha aqui deve ter descido aqui 160 metros, e os Nemai passaram por toda essa região aqui, ó, do Vietnã e Tailândia para Sumatra, Bornéu, Austrália, ilha de Java e talvez a Nova Zelândia a seco, ou então com água na cintura ou no peito, ou como fosse, fugindo dos assassinos Kromn. Esse troço deve ter durado, essa fuga em pânico deve ter durado muitos milênios, e a nossa espécie já está mais do que demonstrada, né, por muitos escritores, pelos geohistoriadores, está sobejamente demonstrado em inúmeras passagens. A nossa espécie é capaz disso. Então, como as águas demoraram mais mil anos de chuva, ou até mais de 12 a 15 anos, de 15 a 12, 3.000 anos, as águas demoraram talvez 3.000 anos para subir esses 160 metros. E ocultar a estrada na areia e no barro, na lama, que ia do sudoeste, do sudeste asiático e da Índia até a Austrália e as ilhas adjacentes. Possivelmente eles ficaram encurralados na Índia e ali se mesclaram, se isso é possível. Enquanto que a raça central que foi para a Europa tornou-se branca. A raça central que foi para as Américas tornou-se vermelha. A raça central que ficou em volta do Pamir tornou-se amarela. E a raça central, a mais recente da fração, migrou de volta para a África, passando pela península do Sinai. E essa raça central são os negros de hoje, que eu imagino que tenham se misturado com os Nemai, ou então eles mesmos ficaram negros em processo de readquirir a defesa contra os raios de sol muito intensos. Em todos os casos, os negros atuais são a fração mais recente da nossa espécie. Eles não são os mais antigos, eles não demoraram a se desenvolver, pelo contrário, desenvolveram aceleradamente, conforme espero poder conversar melhor depois.
eles cresceram no nível exponencial, porque derrotaram todo um continente de 30 milhões de quilômetros quadrados em 10 ou 15 mil anos. Evidentemente a raça central se tornou os sumerianos, os sumérios e os egípcios. Os sumérios foram expulsos ou migraram, uma fração migrou para a China e se encontrou aqueles que tinham ficado lá em 2400 a.C. E os egípcios são a raça central que entrou no Nilo de volta. Evidentemente os Nemai não tinham canoas, a canoa não tinha sido desenvolvida e eles não puderam fazer o trajeto de volta. Os canoeiros que chegaram na Austrália, na Nova Zelândia, na Ilha da Páscoa, já eram samoanos, né, de Samoa e outros povos dali da Micronésia e da Polinésia que, desenvolvendo a canoa, fizeram a migração para o oeste e para o leste. Então, com segurança, os Nemai australianos não tinham canoa, não tinham cavalo e não tinham o cão. E vários dos bioinstrumentos femininos que foram desenvolvidos depois. Então, eles passaram com certeza antes de 15 ou 12 e ficaram defendidos quando em 15 ou 12, de 15 a 12, a água subiu 160 metros e os ilhou nas várias ilhas. Aqui os Kron não puderam chegar porque não tinham também canoa, que só foi desenvolvido depois. Os Kron que foram para a África desceram pela margem direita do Nilo, contornaram o Lago Vitória e invadiram toda a África, também não tinham canoa. E depois, quando a canoa foi inventada, eles passaram diretamente por sobre o Nilo e entraram no noroeste da África, de forma que tudo isso deve poder ser rastreado pelo carbono 14. Todas as construções, desenhos, todas essas coisas. No caso da hipótese, você levar à verdade. Então eu imagino que os Nemai ainda estão vivos na Austrália. Daí essa música, que é uma música muito engraçada do Brasil, se você pensa que nós fomos e nos perdemos, uma coisa desse tipo, né? Nós enganamos vocês, olha nós aqui outra vez. Eu adaptei para essa situação dos Nemai. Os Nemai, na minha opinião, não morreram. É para meu prazer, porque eu acho que é uma grande espécie. Eles são muito mais equilibrados, muito menos nocivos, muito menos dementes do que nós. Em compensação, não se esconderam tanto quanto nós. Então, eu penso que os Nemai estão lá na Austrália para nos ensinar lições do tempo dos sonhos deles, os aborígenes australianos. É o caso de investigar. E eu imagino que o ADRN deles seja enormemente semelhante ao nosso, exceto por essa diferença craniana, mas seja ligeiramente diferente também para comportar aquela bondade superior que eu acredito que eles tinham e que quase se perdeu porque com a nossa característica, nossa típica incapacidade, nós combatemos quase a ponto da extinção. Se não fosse o fenômeno da subida das águas, nós os teríamos perseguido até a completa extinção. Se for isso, eu agradeço perenemente, porque alguns deles sobraram para nos ensinar alguma coisa. Então eu penso que os Nemai não desapareceram, eles estão na Austrália.